lá? Tranquilo? É isso aí, galera. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, né? Aí no Instagram da LAC Concursos aqui também no YouTube, né? Aquela galerinha que tá ao vivo aí, presenciando aí a transmissão, que tem alguma dúvida aí, pode nos mandar já de imediato, né? Aquelas perguntinhas que muitas vezes pairam aí e a galera quer respostas, né? E para quem não me conhece ainda, galerinha, meu nome é professor Silvio Soares, faço parte da equipe, entrego a equipe aqui da LAC Concurso na disciplina de Ética Geral e Profissional, o famoso Estatuto da OAB e, consequentemente, também Direito do Consumidor. Então, hoje nós separamos, galera, esta transmissão, essa live, que complementará com certeza o estudo de vocês com o benefício que eu tenho certeza absoluta que é a aprovação na primeira fase da OAB. E nós trouxemos hoje, galera, um tema mega ultra importante. Para mim, um dos temas mais importantes que nós temos dentre esse estudo do Estatuto da OAB, que é falarmos um pouquinho sobre as infrações e sanções disciplinares. Por que, professor, estudar infrações e as sanções disciplinares? Galera, isso não cai em primeira fase da OAB, isso despenca. Por que eu digo isso? Porque com a experiência que nós acompanhamos outras provas, galera, e vocês que já estão estudando, façam um levantamento das provas unificadas. Peguem as provas desde o ano de 2010. Vocês podem observar que, na maioria delas, uma das questões cobradas em ética geral e profissional é sobre sanção, é sobre a infração que o advogado pode praticar. Ou seja, o advogado, ele pratica atos que são contrários à própria legislação que ele possui, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8906 de 1994. Ah, professor, tudo bem, até aí tranquilo, né? Muitas vezes você vai pegar o Estatuto, a Lei 8906, você vai abrir exatamente o artigo 34 e lá você vai encontrar os atos, né? Onde o advogado irá responder por eles. Então, peraí, professor, né? Exemplo, fazer carga dos autos processuais, ir lá, retirá-lo na escrivania e não entregar no tempo determinado, os prazos aí de 5 dias, por exemplo. O Silvio não entregou, o Silvio ainda está com aquele processo no escritório, que cabe até, quem sabe, uma busca e apreensão. E aí, será que o Silvio pode ser representado caso ele não entregue esse processo dentro do prazo? Será que a própria vara, por meio do magistrado, pode oficiar a OAB? Será que a OAB de ofício pode abrir esse procedimento contra o Silvio? E se aberto esse procedimento, qual seria o resultado? Se o Silvio vier a ser condenado, se vier a transitar em julgado aquela decisão condenatória, qual que seria essa decisão? O Silvio vai ficar suspenso? O Silvio vai ser excluído da OAB? O Silvio vai levar uma multa ou o Silvio será censurado? Galera, este é o primeiro passo de hoje. Entendermos, dentre os atos praticados por nós, contrários à nossa legislação, como poderemos responder. Quais são as sanções aplicadas ao advogado? E muitas vezes no dia da prova, eu sei que vocês ficam perdidos porque são muitas coisas para estudar, né? A gente fica lá, né, meio loucão, meio perdidão. E eu quero que você fixe a partir de agora na mentezinha de vocês aí a palavra MESC. Por que, professor, a palavra MESC? Né? Vamos até colocar aqui, aproveitando, né, o espacinho que nós temos. Eu quero que você fixe lá, pessoal, a palavra MESC. M-E-S-C. Por que, professor? Nós temos que assimilar, temos que gravar essa palavra, porque ela é mnemônica, galera. Mnemônica, né? Por quê? Ela vai sanar toda e qualquer dúvida. Chegou lá no dia da prova, se a questão lhe perguntar quais são as espécies de sanção, primeiro passo. Lembre-se que estará no MESC. O MESC são as iniciais que hoje tratam sobre as espécies de sanções aplicadas ao profissional da advocacia, ou seja, ao advogado. E como que isso começa, professor? Qual que seria essa situação? Observem bem, o MESC, galera, ele começa pelo M, M de multa. Então notem, galera, o primeiro passo nós temos que observar é que o profissional da advocacia, o advogado, ele pode sofrer uma multa, tá? Uma multa. Professor, como que funciona essa multa, galera? Fiquem bastante atentos, porque as multas aplicadas pela ordem, por meio de todo um procedimento disciplinar, ela é aplicada por meio de anuidades, tá? Aqui nós não
temos salários mínimos, tá, pessoal? Eu não trabalho com salário mínimo aqui na OAB. Tome muito cuidado. Até brinco com meus alunos, né? Que é coisa séria, né? Aqui é coisa de rico, como diz o outro, né? Esqueça salário mínimo. Lembre-se de anuidades. Então, notem, falamos em multa, primeira espécie de sanção aplicada ao profissional, e esta espécie de sanção virá a ser atribuída àquele advogado que pisou na bola e foi condenado entre 1 a 10 anuidades. Então, são os limites que hoje nós encontramos, entre 1 a 10 anuidades. Beleza, galera? Então, já gravem aí, guardem para aqueles que estão aí assistindo, ou aqueles que vão assistir depois na retransmissão aí, que nós temos de 1 a 10 anuidades, tá? De 1 a 10 anuidades. Beleza, professor? Então, essa é a primeira espécie de sanção que nós temos hoje, chamado de multa. Ótimo. A segunda espécie, galera, de sanção que hoje nós temos aplicada ao profissional da advocacia, dentro do MESC, é o nosso Ezinho, que é a exclusão ou expulsão do profissional da advocacia. Então, nós estamos falando o quê, pessoal? Da exclusão, expulsão. Vou mandar embora aquele advogado. O advogado vai perder o seu número de inscrição junto aos quadros da ordem. Ou seja, a exclusão é uma sanção, na realidade, a sanção mais gravosa que temos dentre o MESC. A exclusão poderá ser atribuída ao profissional, em alguns casos específicos que também iremos trabalhar hoje na nossa transmissão. Após a exclusão ou expulsão do profissional, nós ainda encontramos o que, galera? O S de suspensão. Suspensão. Então, olha que massa, ó. Eu tenho multa, eu tenho o que, pessoal? Exclusão e eu tenho também a suspensão. Suspensão. Olha que interessante, galera. A suspensão também tem limites, tá? Ela será aplicada ao profissional da advocacia de 30 dias a 12 meses. Então, a suspensão será aplicada ao profissional da advocacia de 30 dias a 12 meses. Vamos mandar lá, o Luiz Carlos Coutinho está mandando uma perguntinha para nós, fiquei sabendo que a contagem da OAB está com dias contada. Manda aí de novo uma perguntinha aí, Luiz. Tá aqui com errozinhos. Fiquei sabendo que a contagem da OAB está com dias contada. Pode ser dias contados. Na realidade, Luiz, provavelmente a perguntinha que Vossa Excelência está nos mandando é sobre a contagem de prazos inerentes aos procedimentos disciplinares e outros atos da OAB. Para aqueles que ainda têm essa dúvida, fica um pouco tranquilo, Luiz. Com o advento do novo Código de Processo Civil, esta legislação, quanto à sua contagem, também é aplicado aqui nos procedimentos disciplinares. Então, as contagens hoje de prazos inerentes, né, aos procedimentos disciplinares, ele é feito conforme o novo CPC. Ou seja, contagem dos dias úteis. Se foi esta a sua dúvida, tá aí a respostinha. Vamos lá então, galera. Então aqui no MESC eu tenho multa, eu tenho exclusão, eu tenho suspensão de 30 dias a 12 meses e por último no C eu tenho a censura. Então olha que massa, cara. Dentro do MESC eu tenho multa, eu tenho expulsão, eu tenho suspensão e eu tenho censura. O que seria essa censura, galera? A censura, meus amigos, nada mais é que o famoso carimbaço na sua carteira profissional. Muitas vezes a gente fala dessa forma, com critério de brincadeira, mas é uma circunstância que fixa de forma bastante fácil. Como assim um carimbaço na carteira, professor? A censura não impede a continuidade na prática da advocacia. Seria como se fosse um puxão de orelha no profissional. E o interessante é que a censura não cumpre o princípio da publicidade, né? Ela não é divulgada. A sociedade não tem o que, pessoal, né? Acesso a essa informação. Então, ela é um pouquinho diferenciada das outras sanções que aqui iremos explicar. Tá? Então tome muito cuidado. A censura é uma das mais leves sanções que nós temos, não cumpre o princípio da publicidade e muitas vezes ela é até convertida na famosa advertência. É uma cartinha que você recebe por parte do Tribunal de Ética e Disciplina,
dando um puxãozinho de orelha para que você não pratique novamente aquele ato. Sob pena o quê, pessoal? De ter o quê? Uma resposta mais pesada. Deixar de ter uma nova advertência e já ter a aplicabilidade de uma outra sanção, como no caso, por exemplo, de uma suspensão. Então, tome muito cuidado com essa circunstância. Então, por isso que muitas vezes nós brincamos, né, pessoal? Censura, mas censura pode trazer uma suspensão ao profissional da advocacia. Então, notem, galera, que aqui a gente já derrubou, né? Caiu uma questão lá na prova de vocês, é fácil. Basta lembrar primeiramente do MESC e lembrar que lá pode ter multa, pode ter a exclusão, a expulsão da pessoa, do profissional, pode ter a suspensão e pode ter a censura. Grande abraço também ao Augusto Negreiros, que está aí com a gente, pessoal, né? Tá lá de Aparecida de Goiânia. Grande abraço a todo o pessoal de Goiânia, de Aparecida lá, tive agora lá em janeiro. Fantástica cidade, Aparecida de Goiânia, Goiás em si, um abraço a Nerópolis, um abraço lá a Pirinópolis, que eu tive o prazer de conhecer, a toda aquela galera, um grande abraço no coração que está nos acompanhando aí, todo o estado de Goiás. Certo, pessoal? Então vamos para frente. Aqui, depois vocês vão ter com calma lá, acesse, podem baixar esses apontamentos, essas dicas que foram trazidas aqui, para que facilitem a vida de vocês. São pontos basilares para aqueles que queiram, pessoal, atingir êxito, que queiram acertar toda e qualquer questão cobrada na matéria sanções disciplinares, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntinha aqui. Luiz Coutinho de novo. A OAB extinto o decreto 11 de 18 de 91 pela lei 9 de 96 do capítulo 5, base da educação nacional. Luiz Carlos, pode ser mais claro no que eu não estou entendendo a sua pergunta, tá? Você quer saber qual é a circunstância de alteração, tá? Então mande aí a sua pergunta, que eu não entendi também o que você, né, quer que eu responda, mas estou à disposição aí. Vamos lá, galera. Então aqui nós trouxemos os apontamentos principais para que vocês fiquem atentos em relação à circunstância das sanções disciplinares, tá? Esses apontamentos, pessoal, eles vão trabalhar em cima de alguns artigos. Quais são esses artigos, professor, que nós teremos que ter como base para sabermos sobre o que o advogado irá responder quando ele pisar na bola, quando ele praticar um ato contrário à nossa legislação? Primordialmente, é analisar o artigo 34 da Lei 8906 de 94. Ou seja, pessoal, o nosso famoso e conhecido Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, guardem com vocês, artigo 34. Muitas vezes os alunos chegam em mim e falam, professor, tá difícil, professor. Aí eu falo, por quê? Poxa, professor, se você observar o artigo 34, nós temos mais de 20 incisos. E cada um desses incisos, professor, implica em um ato que o advogado pratica e, consequentemente, determina no decurso desse artigo qual é a sanção que vai ser aplicada a ele. Como assim, professor? É dessa forma mesmo. Lá ele vai orientar você qual é o ato que o advogado praticou e, consequentemente, irá determinar, caso ele seja julgado, julgado de que forma, pessoal, né? Condenado e transite em julgado para que ele venha o quê? A responder. Então, assim, ele pode ser censurado, ele pode sofrer uma multa com essa censura, ele pode ser suspenso com uma multa, ou ele pode ser o quê, pessoal? Excluído da OAB. Ele pode perder o seu número da ordem. Ah, professor, mas isso nunca vai cair na OAB. Parem, pode parar a partir de agora. Já caiu, galera, e caiu por 2 vezes. As últimas provas foram muito importantes para aqueles que estão estudando, por quê? Porque foram questões bastante semelhantes. Ah, professor, pode cair questões semelhantes na prova? Podem. As questões não são iguais, galera, mas muitas vezes são de pontos bastante semelhantes, para não dizer quase idênticas. E lá, em ambas, perguntava circunstâncias da qual o profissional, ele fazia parte da OAB. O profissional era conselheiro da OAB. E o profissional foi lá como advogado e pisou na bola. O profissional, por exemplo, não passou a parte do dinheiro ao seu cliente. Ele abocanhou tudo. Ele guardou todo o dinheiro que ele recebeu do processo. O cliente revoltado denunciou ele à OAB. A OAB, né, como de plano e de ofício,
abriu uma representação, abriu um procedimento disciplinar. E este advogado sofreu uma suspensão, e aquela suspensão transitou em julgado. O advogado ficou lá 45 dias sem poder advogar. Aí perguntava a questão, esse advogado, que é um conselheiro daquela OAB, daquele respectivo estado, ele perderia o seu cargo? Ou será que ele perde o seu cargo, pessoal, quando ele sofre a sanção mais pesada, que é a exclusão? Ou em qualquer uma das sanções aplicadas, ele perderia o seu cargo na OAB? Olha que pergunta fantástica. E muitas vezes ela torna-se tão simples que o aluno pensa e começa a chorar. Fala, cara, é tão simples e eu não sei responder. Será que qualquer ato que ele praticar dentro do MESC, com multa, com exclusão, com suspensão ou censura, ele será excluído do cargo que ele possui? Como que isso funciona? Galera, gravem com vocês. Como ela já caiu 2 vezes, tem grandes tendências a serem cobrados em outras questões daqui para frente. Atos praticados no qual há o trânsito em julgado condenatório do profissional, ele perde o cargo na OAB, independentemente da sanção aplicada, tá? Independentemente da sanção aplicada, lembre-se, se houve o trânsito em julgado de sentença condenatória, podem marcar a resposta que determina a perda do cargo. Então nós tivemos isso muito na prática, tivemos isso aqui, né, no estado de Mato Grosso, como em outros conselhos seccionais do Brasil, no qual, em virtude do ato praticado, o profissional respondeu por ele, o profissional foi condenado e, consequentemente, ele perdeu o seu cargo perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, começamos por aí. Gravem essas circunstâncias. Vamos lá, quem mais está aqui? Um abraço também ao professor Stanley Costa, né? Sou fã do professor Stanley Costa, grande professor de processo civil, na verdade um dos melhores do Brasil, aqui da LAC Concursos, arrebentando também direito civil. Grande professor Silvio, o guru das questões de ética. Galera, então vamos aí, né? Vamos ver se agora na prova, no exame 28, a gente consegue gabaritar de novo as 8 questões, né, galera? Na última foram as 6, acertamos 6 de 8. Vamos ver se a gente consegue acertar as 8 agora. Uma vez excluído da OAB e transitar em julgado, tem como conseguir novamente? Tipo, fazer a prova novamente? Rodolfo, boa pergunta. Galera, fiquem atentos a uma circunstância. Aquele que, por exemplo, como no caso que o Rodolfo está trazendo, seja excluído da OAB. Professor, ele vai fazer o exame de novo? Em regra, não, galera. Por quê? Na OAB, a legislação disponibiliza uma circunstância chamada reabilitação, tá? Rodolfo, isso é importantíssimo, que a OAB já nos cobrou. O profissional, em virtude do ato praticado, no qual houve a sua condenação, transitado em julgado este ato condenatório, no decurso de 1 ano, ele pode reivindicar perante a OAB o que chamamos de reabilitação. Nesta reabilitação, seria como se fosse um pedido de retorno para os quadros da OAB. Esse pedido de retorno, ele é feito, ele é passado, ele é recepcionado pelo conselho seccional. Então, cada conselho ele possui regimentos internos regulamentando as circunstâncias e as análises advindas dessa reabilitação. E caso ela seja aceita, aquele, por exemplo, que foi excluído na OAB, pode futuramente reintegrar novamente o quadro da ordem, certo, pessoal? Sem passar por um novo exame. Beleza, Rodolfo? Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? Não é dizer que o Silvio foi excluído da OAB, que ele não tem a possibilidade de novamente reintegrar os quadros da ordem sem, guardem isso, sem fazer um novo exame, tá? Então a reabilitação ela existe. Passo clássico, lembrar que ela pode ser reivindicada após o cumprimento da sanção aplicada a vocês, contado do prazo de 1 ano deste trânsito em julgado. Beleza? Vamos para frente então, galera. Aqui nós trouxemos alguns apontamentos importantíssimos. E aí, aquele comecinho de aula, a gente tinha falado assim, né? Estava até comentando com vocês sobre o artigo 34. Falei, poxa, professor, lá eu possuo mais de 20 incisos. E nós sabemos que não é fácil, galera. Ficar decorando, a gente esquece. Às vezes você decora hoje, daqui 5, 6 dias você esquece. E muitas vezes a gente traz algumas técnicas aqui, pessoal, para facilitar, tá? A situação para você no dia da prova.
Como assim, professor? Olha que interessante. Se vocês observarem, pessoal, uma dica clássica que muitos professores passam nos cursinhos da vida, né, nas suas transmissões lá no Instagram, né, como o professor Paulo e outros grandes professores que eu tenho admiração, eles utilizam muito o quê, pessoal? A situação do fique com dinheiro. Por que nós falamos isso, professor? Porque lá nós vamos trabalhar, pessoal, com os pontos cruciais. Em vez de nós decorarmos mais de 20 incisos dentro do artigo 34, é muito mais simples, é muito mais fácil nós assimilarmos a técnica do fique com dinheiro. Porque com essa técnica, pessoal, nós vamos eliminar a aplicabilidade de cada uma dessas sanções. E com isso, nós diminuímos o quê? O tempo de raciocínio que deveremos utilizar dentro da prova. Então, eu não posso ficar perdendo muito tempo em uma questão. Então, quanto mais rápido eu respondê-la, galera, eu posso dedicar este tempo que eu compensei nessa questão para uma questão mais complexa. Então, a maioria das questões que cai sobre sanção é bem tranquila. Por quê, pessoal? Porque vocês já estão recepcionados pela figura do nosso fique com dinheiro. Mas o que seria, professor, esse fique com dinheiro? Galera, na realidade, a gente sempre coloca lá no nosso caderninho, né, o nosso cifrão mais o famoso FRIC, né? O que seria isso, professor, né? F-R-I-C, FRIC. FRIC com dinheiro, né? Muita gente pensa que é fique com dinheiro, na realidade é FRIC. Nós temos o Rzinho no meio. Aqui, galera, nós trabalhamos com as iniciais das circunstâncias hoje exigidas no artigo 34, no qual nós encontraremos a aplicação de uma única sanção, que é a sanção da suspensão, tá? Então lembre-se o seguinte, se eu estou falando em dinheiro, se eu estou falando em vantagens financeiras, lembre-se, é suspensão. Então, é o primeiro passo. Eu sempre brinco com meus alunos que esse cifrão é igual a suspensão, né? Então, se você observar, cifrão é igual a suspensão. Cifrão é igual a suspensão, tá, galera? Então, primeiro passo, dinheiro, vantagens financeiras, lembre-se, cifrão é igual a suspensão. Então, falou lá na questãozinha, por exemplo, o Silvio, advogado bem constituído no estado de Mato Grosso, atua na defesa do cliente X. O cliente X obteve êxito na ação e ganhou R$1 milhão de indenização. Silvio não repassou esse valor ao seu cliente, abocanhando os R$1 milhão na sua conta. O cliente foi até a OAB e providenciou uma denúncia administrativa e houve a abertura de um processo disciplinar contra o Silvio. Se o Silvio for condenado, em virtude daquele desvio de valores que deveriam ser atribuídos ao seu cliente, qual seria a sanção aplicada? Galera, lembre-se, estou falando de vantagens financeiras, estou falando de dinheiro. Então, dinheiro, cifrão, é igual a suspensão. Então, se o Silvio viesse a ser condenado pelo Tribunal de Ética e Disciplina, a condenação atribuída ao Silvio seria uma suspensão, onde, já dito, a suspensão iria variar entre 30 dias a 1 ano, ou seja, 30 dias a 12 meses. Bacana, galera? Então, este é o primeiro passo. O Lucas Miller aqui mandou uma perguntinha para a gente também. Reabilitação por 1 ano, primeiro penal, depois administrativa. Boa colocação por parte do Lucas Miller, que está nos acompanhando. Lucas, essa perguntinha também foi cobrada agora na nossa penúltima prova da OAB. Provavelmente o Lucas deve ter visto essa questão lá. Não caiam nessa pegadinha, foi até bom o Lucas colocar. Quando eu falo 1 ano, pessoal, lembre-se, se for em virtude de crime, este 1 ano deverá ser contado após o quê, né? A reabilitação criminal, tá? Então não confunda. Ato administrativo, beleza, Lucas, né? Contou 1 ano após o trânsito. Se for critério de crime praticado, lembre-se, tem que haver primordialmente a reabilitação criminal. Bacana? Obrigado aí, Lucas, pela pergunta, show de bola, tá? Perguntinha que caiu na penúltima prova da OAB. Então vamos lá, galera. Primeiro passo, então, já dito. Cifrão é igual a suspensão. Dinheiro, vantagens financeiras é suspensão. Dinheiro, vantagens financeiras será suspensão. O que mais nós temos ainda, professor? Galera,
Eu peço que vocês tomem bastante cuidado, porque antes de nós adentrarmos ao FRIC, que são as iniciais, hoje que trabalhamos também com suspensão, eu peço que vocês fiquem bastante alerta. Porque existe uma situação dentro do artigo 34, em um dos seus incisos, que nós iremos falar de vantagem financeira, de grana, de din-din, e notem, não será suspensão. Então, muitas vezes, fiquem antenados, porque é isso que a OAB gosta. Ela quer saber se você está esperto, se você está o quê? Antenado nas pegadinhas que ela pode lhe derrubar. A primeira delas é essa. Quando falar em dinheiro, quando falar em suspensão, eu sei que você já gravou. Quando falar em dinheiro, quando falar em vantagens financeiras, eu sei que você já gravou o que é uma suspensão. Mas, anotem aí no caderninho de vocês. Se nós tivermos a aplicação do artigo 34, inciso 3, o que vai acontecer, galera? É um inciso que trabalha com uma vantagem financeira, mas não será suspensão. É a única exceção que eu tenho no artigo 34, onde tem grana, onde tem vantagem financeira e não é suspensão. Então, anotem aí, artigo 34.3. O que é esse artigo 34.3, professor? É onde o advogado há o agenciamento de uma causa e o advogado participa dos honorários a receber. Agenciamento de causas, onde o advogado participará dos honorários a receber. Tá? Então, notem, falou em agenciamento de causas, onde o advogado participa nesses honorários que virão a receber, galera, é a única exceção que eu tenho, que eu falo em dinheiro, que eu falo em vantagem financeira e não é suspensão. Se falou do artigo 34.3, então tá lá, pessoal, né? Exceção, artigo 34.3. É exceção. Sendo exceção, não será suspensão. Será o único caso aqui, galera, que foge à suspensão e eu vou atribuir ao 34.3 uma censura, tá? Então, agenciamento de causa onde o advogado participa dos honorários a receber, lembre-se, não é suspensão, e sim censura, tá? Então, é por isso que eu sempre gosto, bem nesse comecinho de aula, falar um pouquinho sobre essa primeira dica. Esqueçam, caiam fora do 34.3. Então, é fácil. Fixou, lembrou. Vantagem financeira, agenciamento. Agenciamento de causas é censura aplicada ao profissional da advocacia. Beleza? Tirou o 34.3 de lado, galera, o restante venham comigo. Ele vai estar o quê? Dentro do FRIC. O FRIC são as iniciais dos atos, aonde, pessoal, nós vamos sofrer uma futura suspensão. Suspensão de 30 dias a 1 ano. Suspensão de 30 dias a 1 ano. Você pode ficar o quê, pessoal? Afastado da Ordem dos Advogados do Brasil. Este F do FRIC, pessoal, nós falamos que é o quê, né? O F do FRIC é fraudar lei, fraude à lei. Fraude à lei. Então, F de fraude à lei. Tá? Fraude à lei. Então, fraudar lei, professor, fraudar lei é suspensão do profissional. Às vezes pode cair uma pegadinha na sua prova, então fiquem atentos. Nós não estamos falando de fraude de jurisprudências. Fraudar jurisprudência, alterar jurisprudência, professor, não está no rol aqui. Aqui é fraude de lei. Ah, mas jurisprudência é lei. Tomem cuidado, né? Vocês vão observar aí que os grandes professores aqui da LAC, principalmente na área de constitucional, um grande abraço ao professor Eduardo, que faz parte da equipe aí da LAC no preparatório, né, da OAB, CFO e outros cursos aí, que jurisprudência não é lei, galera. Então aqui a dica é rápida, é básica, é fácil. É fraude à lei e não fraude à jurisprudência. Falou em fraude à lei, lembra, aplica-se suspensão. O que nós temos ainda, pessoal, no FRIC? O R. O R vem o quê? De retenção indevida dos autos, tá? Retenção indevida dos autos, é isso mesmo. Ou seja, galera, reteve indevidamente autos processuais, lembre-se, qual é a sanção administrativa que o advogado vai sofrer? Uma suspensão.
suspensão. Então, reteve indevidamente autos processuais, lembre-se, suspensão aplicada ao profissional. Além do F e do R, nós vamos ainda ter no FRIC o que, pessoal? O I e o C. O I vem o que? De inépcia profissional. Inépcia profissional. Ou seja, galera, a inépcia profissional é quando, por exemplo, o advogado abandona o processo, o advogado perde prazo. São exemplos de inépcias processuais. Estas inépcias processuais atribuem ao profissional, caso ele seja condenado, em uma suspensão de 30 dias a 12 meses, tá? Então, inépcia profissional gera a suspensão do profissional. Notem, pessoal, ainda dentro do FRIC nós temos o quê? O C. O C aqui vem das condutas incompatíveis à advocacia. Condutas incompatíveis à advocacia, tá? Então, por exemplo, atos praticados, né, pessoal, no exercício da advocacia, né, que não coadunam com a nossa legislação. Por exemplo, né, você está lá acompanhando seu cliente em uma audiência e você está bêbado, certo? Tomem cuidado, você pode ser representado e responder por isso, né, pessoal? Qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre condutas incompatíveis, pessoal, é uma brincadeira que eu sempre falo para meus alunos. Lembre de cachaça e drogas, né? Lembre-se de cachaça e entorpecentes, lembre-se de bebidas e entorpecentes. Por quê? O artigo 34, exatamente no seu parágrafo único, ele atribui essas circunstâncias de que, quando encontradas em um advogado, em um profissional da advocacia no exercício da sua atividade, pumba, pessoal, você será representado e, se condenado, sofrerá uma futura suspensão de 30 dias a 12 meses. Então você observa, galera, que torna-se um pouquinho mais fácil, porque em vez de você fazer a leitura de todos os incisos, ou seja, de mais de 20 incisos do artigo 34, lembre-se primeiro do FRIC com dinheiro. Tá dinheiro, tá vantagens financeiras, é suspensão. Cifrão é igual a suspensão, menos o 34.3, ou nos casos do FRIC. Fraude à lei, reter indevidamente os autos, inépcia profissional, ou então mesmo conduta incompatível com a advocacia. Beleza, professor, o primeiro passo foi dado. Eu já consegui assimilar as circunstâncias do artigo 34, no qual a sanção aplicada ao profissional será a suspensão. Ótimo, tranquilo. Você já está lá à frente de vários outros candidatos, galera, que ainda não estudaram as sanções disciplinares. O segundo passo. Nós estudamos que no MESC eu tenho a multa, eu tenho a exclusão, eu tenho a suspensão, eu tenho a censura. Acabamos de falar das circunstâncias de suspensão. Agora falaremos um pouquinho, pessoal, das circunstâncias de exclusão do profissional, tá? A exclusão do profissional, pessoal, ela fica dentro do famoso FIC, tá? São as 3 iniciais hoje trabalhando circunstâncias do 34, onde eu vou excluir o profissional da advocacia. Como que ele pode ser excluído, professor da advocacia? Primeiro passo. O F vem o quê, pessoal? De falsa prova de requisitos. Falsa prova de requisitos. Como assim, professor? Ah, professor, fui lá, o cara foi dar entrada na OAB dele, ele apresentou o certificado de aprovação na ordem e apresentou um certificado de conclusão da faculdade falso. É uma falsa prova de requisitos para expedir o quê? A sua OAB. Se isso for descoberto, pessoal, o que, que vai acontecer? Esse profissional vai ser excluído, expulso da Ordem dos Advogados do Brasil. O I, pessoal, vem de inidoneidade moral, ou seja, a falta de idoneidade. Faltou idoneidade moral, o profissional será excluído da OAB. Às vezes pode acontecer isso, né, pessoal? Em virtude de atos que ele pratica dentro da sociedade, por exemplo, né? Quando ele pratica determinado crime, ele vai responder sim na esfera penal, mas é muitas vezes representado também junto à Ordem dos Advogados do Brasil, é recepcionado esse procedimento administrativo e muitas vezes, dependendo da circunstância, pode haver como condenação a ele o quê? A sua exclusão, em virtude da quebra da idoneidade moral, tá? Então a palavra idoneidade é bastante forte. Guardem sempre, quando falarmos em idoneidade, ou seja, a sua falta é a
inidoneidade moral, vai gerar o profissional a sua expulsão, exclusão dos quadros da OAB. Vamos lá, o Lucas Miller continuou. Teria, professor, exemplos de incompatibilidade e impedimento no exercício da advocacia? Com certeza, diversos, Lucas, mas isso nós vamos guardar para uma próxima live, tá? Porque a gente pode passar alguns critérios bastante interessantes para vocês. Incompatibilidade e impedimento também, artigo 28, 29 e 30, Lucas, da nossa Lei 8906, são muito tranquilos, tá? Qualquer dúvida que você tenha, Lucas, que se você quiser dar uma acessada lá no nosso Instagram, no @ProfSilvioSoares, dá uma entradinha lá que eu mandei um mapa mnemônico bem interessante, onde você pode baixar e observar todas essas dicas inerentes à incompatibilidade e impedimento. Vamos lá então, galera. Terceiro passo, além da falta de idoneidade moral, eu ainda tenho o Czinho no FIC, que também gera uma exclusão do profissional da advocacia, que é os crimes infamantes. Crimes infamantes. Crimes contra a fama, crimes contra a honra. Se houver a detectação, galera, me desculpe, a detectação da prática de um crime infamante, ou seja, um crime contra a fama, um crime contra a honra, meus amigos, fiquem atentos. O profissional ele será representado e, se condenado, sofrerá uma expulsão, uma exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, notem, se nós estivermos dentro de uma das três circunstâncias do FIC, nós seremos excluídos, expulsos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, olha, nós em poucos minutos, galera, já conseguimos o quê? Fazer um resumo gigantesco. Entendemos quais são as circunstâncias de suspensão e quais são as circunstâncias no qual o advogado vai ser expulso da OAB. Então, notem, para resumir, primeiro falamos o quê, pessoal? Das circunstâncias de suspensão. Depois falamos das circunstâncias de exclusão. O que faltou aí, professor? Faltou um terceiro item, que é a censura. Censura, lembre-se, pessoal, que eu falei que é aquele puxão de orelha, o profissional que sofre censura não é publicado, ninguém tem conhecimento dessa censura que ele sofreu e, consequentemente, também ele vai continuar a advogar, tá? Agora, notem, censura pode gerar reincidência, tá, pessoal? E censura mais censura pode tornar-se o quê? Uma futura suspensão. Tá? Então, uma única censura, o cara é pacífico, o cara é réu primário, o cara pode o quê? Ter essa censura transformada em uma simples advertência. Vai lá e recebe uma cartinha, um puxão de orelha em casa ou no seu escritório. Mas pode gerar reincidência. Na reincidência, pisou na bola de novo, meu amigo, não é nova cartinha não. Vai sofrer uma nova censura e uma nova censura, somado já ao primeiro ato que ele pisou na bola, pode gerar uma suspensão a esse profissional. Então, temos que ficar bastante atentos. Por que eu falo isso? Se nós trabalhamos as circunstâncias no FRIC com dinheiro de suspensão, aqui nós trabalhamos o FIC, que é a exclusão, qual é o terceiro cenário, qual é a terceira situação dentro do MESC que nós falamos para vocês? É a censura. Olha que interessante. Poxa, professor, nós utilizamos aqui de algumas circunstâncias na suspensão e exclusão. Mas o que vai ser a censura? Será que também vamos ter que decorar todos os incisos ou iniciais dos restantes de todos os incisos? Não. Olha que fácil, galera. Quando você chegar no dia da prova, para que você não perca tempo, preste atenção. Eu vou primeiro observar se tem suspensão. Tem dinheiro, professor? Não. Tem vantagens financeiras? Não. Então não é suspensão. Falou em fraude à lei, professor? Não. Falou em retenção indevida dos autos? Não. Falou em inépcia profissional? Também não, professor. Falou em conduta incompatível? Não, professor. Então, jogo fora a suspensão. Já deixa de lado. Vou para o segundo passo. Falou em falsa prova de requisitos, professor? Não. Falou em idoneidade moral? Não, professor. Falou em crimes infamantes? Também não. Então, jogo de lado a exclusão. O que sobra, pessoal? A censura. Então, o resto de todos os incisos que nós encontramos no artigo 34, se não está no FRIC com dinheiro, se não está no FIC, galera, vai gerar uma censura ao profissional. Você viu como que torna-se bem mais fácil? Em vez de nós decorarmos mais de 20 incisos do artigo 34, para quê? Perca de tempo. Você tem que passar no exame da ordem, galera. Você não está aí plantado, né, com a bunda doendo e dando calo para decorar incisos. Isso é passado aqui
tem que ser rápido e objetivo. Lembre-se, tá no FRIC, com dinheiro é suspensão, tá no FIC é exclusão, e se não está nenhum dos dois, meu amigo, podem marcar de olho fechado a famosa censura. Bacana? Então é assim que a gente começa a estudar, pessoal, observando, me desculpe, esses pequenos detalhes. Porque a partir do momento que você observa esses detalhes, lembre-se, ninguém mais vai te segurar, meu amigo. Você está lá à frente do seu concorrente, aquele cara que ainda não estudou essa disciplina lá no cursinho que ele adquiriu. Aqui não, aqui a gente mata a cobra de nosso pau. E a gente prova para você que com essas dicas você pode acertar toda e qualquer questão relativo a essas sanções disciplinares. Bacana? Então vamos continuar. Pô, professor, você falou de suspensão, que está no FRIC com dinheiro, você falou de exclusão, que está no FIC, e o senhor falou que a sobra, o que sobrar, o que não está nos dois é censura. Perfeito. Eu sei que todo mundo fixou isso. A gente repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para você não esquecer, para que a parte direita do seu cérebro fixe e você não esqueça mais. Bacana? O que mais nós temos de importante aqui, professor? Que é de suma circunstância guardarmos para o dia da prova agora em março. Galera, preste atenção. Algumas dicas são apontadas também no artigo 34, que muitas vezes deixamos passar em branco. Uma boa dica, que eu sempre indico também aos meus alunos, é observar o seguinte: abrir o caderno de prova. Sabemos que as primeiras questões, na maioria dos cadernos e dos exames, sempre vem a ética geral e profissional, ou seja, as primeiro 8 questões. Abriu lá, caderno branco, tipo 1, verificou questão número 1 e falava assim: Silvio praticou ato perante a sociedade, exercendo a função da advocacia e foi condenado por uma suspensão. Silvio cumpriu a suspensão. Perfeito. Silvio voltou a advogar. Silvio novamente pisa na bola, Silvio sofre uma nova suspensão. Silvio cumpriu com a nova suspensão e continua a advogar. Silvio, pela terceira vez, pisa na bola e há uma suspensão aplicada ao Silvio. O que acontece, galera? Anotem isso no caderninho de vocês. 3 suspensões será gerado a expulsão, a exclusão do profissional na advocacia. Então anotem e, pelo amor de Deus, galera, fiquem atentos a essa situação, porque ela ainda não foi cobrada na OAB. Já pensou se é a questão número 1 do exame 28 agora? Eu sou meio, às vezes, sortudo aí, eu falo algumas coisas e a hora que chega lá na prova cai. O Stanley falou aí do guru da OAB, não chega tanto. Mas imagine você, primeira questão da sua OAB, falando que o profissional pisou 3 vezes na bola. E nessas 3 vezes ele sofreu suspensão. Eu quero que você grave, então. 3 suspensões é igual ao quê, pessoal? A exclusão do profissional da advocacia. 3 suspensões é igual à exclusão do profissional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, lembre-se, o 3 vai estar com a gente em vários pontos. O 3 é critério de exclusão, então 3 suspensões gera exclusão do profissional. O 3 também é o período de mandato na OAB, Então, qual que é o período de mandato na OAB, professor? Está lá, a resposta é 3, Então, o 3 está em 2 pontos basilares do nosso estudo. Ou é o período de mandato de qualquer órgão da OAB, é o período que você vai cumprir o seu mandato, é 3 aninhos e pronto, acabou. O 3 também está aqui, 3 suspensões vai gerar a exclusão do profissional dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Bacana? Olha que interessante também. Muitos alunos estão perguntando aí, pô, professor, Fiquem calmos, está quase acabando, eu sei que vocês estão cansados, mas isso é ultra importante. Professor, você falou que tem o MESC, no MESC o senhor falou da multa, exclusão, suspensão e censura. Aqui você falou as dicas da suspensão, falou as dicas, pessoal, da exclusão e falou que o que sobra é censura. Só que, peraí, professor, na palma da sua mão está faltando um ainda, que é a multa. Por que em nenhum momento o senhor falou da multa? O senhor falou muito bem da suspensão que está no FRIC com dinheiro, falou da exclusão que está no FIC e falou que tudo que sobra é censura. A multa fica onde, professor? Você esqueceu? Pisou na bola aí? Pode pedir desculpa, Nada disso, galera.
Quando a gente trabalha o MESC, que são as sanções disciplinares, nós sempre deixamos a multa por último. Por que que nós deixamos a multa por último? Por que que no MESC ela começa pela multa e quando nós falamos, nós deixamos ela por último? Por isso mesmo, galera. Para trazer para vocês outra dica topíssima e basilar para os seus estudos. Multa, galera, ela só será aplicada em conjunto. Como assim, professor? Eu sempre falo para o meu aluno, e lá a gente disponibilizou um mapa mental lá na Prof. Silvio Soares, no seguinte sentido. Multa sempre namora. Guarda dessa forma. Peraí, professor, né? Tá falando em relacionamento? É isso mesmo. A multa sempre vai namorar. Por que eu falo que a multa sempre namora? Multa nunca está sozinho. Multa sempre vai estar acompanhado. Bacana? Multa nunca vai estar sozinho. Multa sempre acompanhado. Então, notem, na prática, a multa, ela vai estar inclusa, pessoal, sempre com uma censura, ou a multa, ela sempre será aplicada o quê, pessoal? Com uma suspensão, tá? Então, não existe a aplicação de multa de forma única. Então, você pegou qualquer questão, falando assim, ó, Silvio foi multado em virtude do ato praticado lá no Tribunal de Ética e Disciplina. Ponto final. Falso. Se ele foi multado, essa multa ela vai ser gerada com uma censura ou ela vai ser gerada com uma suspensão. Tá, galera? Não tem outra saída. Chegou lá, não vai estar só multa, tá, galera? Vai estar multa com censura ou multa com suspensão. Multa com censura ou multa com suspensão. É importante também notar o seguinte, nós falamos aqui, pessoal, de sanções. Então, quando há aplicação de sanção a um profissional, como no caso da advocacia, nós temos circunstâncias de agravantes e nós temos o quê, pessoal? Circunstância de atenuantes, tá? O que nós falamos de circunstâncias agravantes? Nesse caso, como já diz aqui o Lucas, é o quê, né? A multa. A multa, galera, é uma circunstância agravante. A multa, como o Lucas acabou de nos colocar aqui, nos afirmar, ela é um acessório sim. Ou seja, Lucas, né? Depende de um principal. E o que seria o principal, galera? O principal para nós aqui, ou será a censura, ou será a suspensão, tá? Não tem com essa balela não de falar, foi só multado. É falso. Ou você está conversando com algum colega, né, que já está advogando, e ele falando de outro colega, o meu amigo lá pisou na bola, a OAB representou ele e, consequentemente, ele sofreu uma multa. Você fala assim, multa com o que ele sofreu? Multa com censura ou multa com suspensão? Não, ele sofreu só multa. Fake. Tá, pessoal? É uma questão que a gente tem que ficar bastante atentos. É uma pegadinha maravilhosa de ser cobrada em primeira fase e qualquer um de nós podemos cair. Então, fique atento. Multa é acessóriozinho, depende de principal. Multa sempre vai namorar com censura, multa sempre vai namorar com uma suspensão. Já me perguntaram o seguinte, professor, pode ser multa mais exclusão? Não, galera. Ela só tem na censura ou ela será aplicada junto à suspensão, tá? Então, multa é o nosso agravante. Lembrando, multas sempre aplicadas em anuidades, tá? Multas sempre aplicadas em anuidade. De 1 a 10 anuidades. De 1 a 10 anuidades. Beleza, galera? Fiquem atentos, fiquem espertos para que você não caia nessa pegadinha. Como nós temos esta agravante, nós também encontramos atenuantes, tá, pessoal? Então, professor, como que seriam essas atenuantes? Como que eu posso descobri-las no dia da prova da OAB? Antes da prova, o que nós vamos fazer, pessoal? Fazer uma singela e simples leitura do artigo 40 da Lei 8906 de 1994. Por que eu falo isso? No artigo 40, pessoal, nós vamos encontrar circunstâncias aplicáveis como formas de atenuantes dentro de um procedimento disciplinar para que atribua uma sanção mais leve ao ato que você praticou. Vamos trazer alguns exemplos para facilitar a nossa vida. Ser réu primário, ou seja, nunca ter pisado na bola, nunca ter sofrido um procedimento disciplinar, é uma atenuante. Então pode o quê, pessoal? No caso de um processo no qual você venha a sofrer uma multa mais suspensão, o que pode acontecer?
pode ser excluída a multa, ser aplicado só a suspensão a você em virtude da atenuante que você possui, tá? Outra atenuante que nós temos também no artigo 40, pessoal, ser integrante, ser membro dos quadros da OAB, tá? Então, se o Silvio é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, um exemplo verídico, Silvio até a gestão do ano passado, né? Sabemos que o mandato é de 3 anos, 2018 foi o último ano de mandato da gestão, agora iniciou uma nova gestão que eu não me encontro, mas na gestão passada eu me encontrava como um dos diretores da Escola Superior da Advocacia da OAB Mato Grosso. Então, Silvio era um dos diretores da escola, da famosa ESA Mato Grosso. Se o Silvio, à época do seu mandato, tivesse praticado um ato indevido e viesse a responder um processo disciplinar e, consequentemente, sofresse uma multa mais censura, por exemplo, o Silvio poderia suscitar o quê? A atenuante que ele possuía, que era ser membro integrante da Ordem dos Advogados do Brasil. Como membro integrante, poderia ser verificada aquela circunstância e ter o quê, pessoal? Como se fosse uma redução da sua sanção. Em vez de aplicar a multa mais a censura, poderia ser aplicada ao Silvio simplesmente a censura, em virtude dele ser o quê? Membro, ser integrante da Ordem dos Advogados do Brasil. Bacana, galera? Este era o nosso recadinho de hoje. Foi uma live bastante, né, simples, leve, objetiva, para que você, a partir de agora, tire todos os fantasmas que estão ao lado de vocês ou na cabecinha de vocês. Guardem na mente de vocês que para passar na OAB, galera, não precisa quebrar a cabeça. Basta ser rápido e objetivo e observar algumas dicas que muitas vezes os professores da LAC podem te apontar. Guardem isso com vocês. Guardem os mapinhas mentais, que eu tenho certeza que daqui para frente é só sucesso absoluto. Agradeço a presença de cada um de vocês nessa transmissão de hoje. Que Deus fique com vocês e voltaremos em outras transmissões, em outras lives, para nós trazermos outros pontos importantes. Um grande abraço a todos que estiveram presentes, a Wanda, o Lucas, o Rodolfo, Lucas Miller aí mandando altas perguntas. Muito obrigado, Lucas, e com certeza à frente vamos trazer os temas que estão sendo pedidos por vocês, como incompatibilidade e impedimento, que é um tema fantástico e um tema muito pesado na primeira fase da OAB. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.